Se você está buscando mudar um hábito, está encontrando dificuldade, fica ligado nessa dica de hoje. Aqui é Bruno Corauci, seja bem-vindo ao vídeo 68 do Desafio 365. Todos nós, em algum momento da nossa vida, queremos adquirir novos hábitos, comportamentos que a gente entende que serão benéficos para nós no médio e longo prazo. Mas é aí que mora a dificuldade. O nosso cérebro, ele gosta do prazer imediato. E nós temos gatilhos que disparam esse prazer imediato e faz com que a gente seja raptado para um comportamento que não é tão benéfico assim para nós. E nesse ponto a gente precisa ficar muito atento. Sempre que a gente quer adquirir um novo comportamento, um novo hábito, que é um comportamento feito de maneira repetitiva até que ele se torne automático, no processo inicial, o cérebro ele gasta mais energia justamente pelo fato de precisar estar consciente de cada passo daquele novo comportamento. E esse dispêndio de energia faz com que o nosso corpo rapidamente volte para o comportamento antigo, para o hábito antigo. Porque justamente o papel do hábito é isso, é armazenar um comportamento, tornando automático a sua realização. Isso vai fazer com que o dispêndio de energia seja muito menor. Isso para o nosso corpo, para o nosso cérebro é muito bom. De uma maneira geral, o corpo está sempre procurando gastar pouca energia e não gastar muita energia. Até se nós fizermos aqui um paralelo, por que o processo de perder peso é tão difícil? Apesar de simples, ele é muito difícil. Porque a natureza do nosso corpo é armazenar energia, não é gastar energia. E para eu perder peso, eu preciso queimar a gordura, eu preciso gastar energia. Ou seja, é um processo que está contra a natureza do nosso corpo. Por isso é tão difícil. Se gastar energia fosse um processo natural para o nosso corpo, seria fácil demais nós perdermos peso. Seria até mais difícil, na verdade, de nós armazenarmos gordura. E assim, quando a gente olha para um contexto geral da nossa vida, o funcionamento é o mesmo. O nosso corpo ele procura sempre gastar menos energia. Por isso também fazer exercício físico é difícil, porque você vai exigir que o seu corpo gaste energia e, ao mesmo tempo, ele está procurando armazenar energia. E esse processo da mudança de hábito é justamente eu pegar um comportamento do qual já virou hábito, ou seja, meu corpo gasta pouca energia, e incluir um novo comportamento que vai fazer com que meu cérebro, meu corpo, gaste mais energia. Isso vai contra a natureza dele. E ele vai fazer com que esse novo comportamento vire um hábito somente com um processo de repetição e muita repetição, até ele entender que de fato aquele novo comportamento será benéfico para ele, e aí ele torna aquilo automático para que ele seja feito com menor gasto de energia. E aí eu trago para você então uma ferramenta. A gente sabe que o processo de mudança de hábito, ele não é fácil. Ele não é fácil justamente porque exige repetição, exige tempo para que isso aconteça. E aí, aqui eu trago uma ferramenta que pode te ajudar. Mas talvez você tenha que, além de usar essa ferramenta, olhar para outros contextos dentro da mudança de hábito. Essa ferramenta que eu vou apresentar para você hoje é a chamada ferramenta Quando Então. Eu uso essa ferramenta justamente para quebrar o gatilho do hábito. Por exemplo, eu estou assistindo muita televisão, estou assistindo muitas séries, usando muito do meu tempo para assistir séries e isso não agrega muito. Eu preciso incluir um novo hábito, um hábito da leitura, porque eu entendo que as leituras focadas para a minha vida profissional, para o meu autodesenvolvimento, no médio e longo prazo serão muito mais benéficas para mim. E aí eu preciso ficar atento em relação a esse detalhe, porque eu sempre vou ser sequestrado para esse hábito de assistir televisão. E aí eu trago a ferramenta.
Se assistir televisão é o meu prazer imediato, eu preciso, antes de realizar esse momento prazeroso para o meu corpo, colocar um novo comportamento. Por exemplo, a leitura. Então, a ferramenta consiste em, quando eu fizer um determinado tempo, me dedicar um determinado tempo para o meu novo hábito, então eu vou me dar o prazer de fazer aquilo que é prazeroso de fato para mim naquele momento, assistir televisão. Então, eu coloco essa ferramenta, por exemplo, antes de eu assistir uma série, uma parte da série, eu vou ler 2 páginas de um livro. Quando eu ler 2 páginas de um livro, então eu assistirei uma parte da série. E aí, quando eu ler mais 2 páginas de um livro, eu assistirei mais um pedaço daquela série. E dessa forma, eu incluo o novo comportamento. Ou seja, quando eu fizer um pouco do novo comportamento, então eu vou me dar o direito de fazer aquele hábito que me traz prazer hoje. Essa é uma forma de colocar a recompensa após a realização do novo comportamento. Com o tempo, a gente vai adquirindo esse novo hábito, por exemplo, da leitura, aumentando o tempo de leitura, diminuindo o tempo de televisão, até que meio sem perceber, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele faz essa mudança, porque eu começo a encontrar os benefícios que a leitura está me trazendo. E isso eu posso fazer para várias coisas. Por exemplo, eu gosto de chocolate, eu preciso comer chocolate, mas eu estou fazendo uma dieta. Tá bem, eu vou comer um bombom somente depois de fazer 30 minutos de esteira. Quando eu fizer 30 minutos de esteira, então eu como um bombom. Quando eu fizer 30 minutos de caminhada, então eu como um bombom. Aí é uma questão de disciplina e paciência. Logicamente, isso é muito forte, né? Esse prazer, esse gatilho do prazer para disparar o hábito, ele é muito intenso, ele nos sequestra muito fácil, a gente precisa ter atenção. Mas quando eu fico atento a isso e vou colocando essa condição de somente quando eu fizer um pouco do novo comportamento, então eu me permito realizar o hábito que para mim é prazeroso, aos poucos eu vou conseguindo enganar o meu cérebro e fazer com que esse novo comportamento se torne um hábito. Vai lá, coloque em prática, vê se essa ferramenta vai funcionar para você. Comigo tem funcionado muito bem. Eu sempre coloco essa condição, é uma ferramenta condicional, né, para conseguir mudar os comportamentos e tem funcionado. Coloque em prática, experimenta e depois deixa seu comentário aqui como foi realizar essa ferramenta para aquisição de novos hábitos. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo, eu te espero no próximo. Um forte abraço.